Gravando, boa tarde, pessoal. Aula de treinamento físico, dia 5 de novembro, aula da tarde. Vamos continuar com os seminários dos alunos. Hoje, lembrando, vamos dar continuidade. Lembrem que é um assunto importante. Aos alunos, eu peço que deem atenção redobrada, né, para valorizar o trabalho dos colegas de vocês. Lembrem que é um conteúdo importante, são aprofundamentos sobre alguns tópicos de treinamento que não dá tempo da gente ver, e a gente sabe que existem outras centenas de tópicos, mas pelo menos nessas a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais sobre o que há de mais moderno em treinamento, tá? Através desses seminários. Então, aproveitem dessa forma, tá bom? Lembrem que a avaliação ela envolve dois aspectos, o aspecto do formato, né, tempo, postura, qualidade de slides, qualidade de resultados, etc., forma de falar, né, e tal. E também, claro, mais importante, o conteúdo, né, também o quanto vocês mostrarem na apresentação, o quanto vocês entenderam do artigo e quanto estão dentro, assim, com aspectos de treinamento, relacionados aos aspectos de treinamento, tá? Então, a Gabriela pediu para entrar de novo. Não sei se tem outra. Eu vou admitir. Casa da mãe Joana, a gente sempre vai botando. Cadê? A Gabriela voltou, né? Ah, tá ali a Gabriela, agora tem. E aí, Gabi? Então, tá. Tu consegue. Tu tá com o microfone desligado, Gabriela. Deu não, como vocês quiserem, tá? Tá aí o grupo, né, Janine? Sim, eu posso compartilhar a tela? Uhum, já tá liberado. Sabe como é? Eu acho que eu tava compartilhando. Sim. Botão verde ali. Isso aí. Quando vocês quiserem, tá? Fiquem tranquilos se quiser testar alguma coisa. Ah, tá aí já o slide. Quando quiser, eu começo a contar aqui. Tudo com vocês, gurias. Quando quiserem começar. Carla, tá escutando? Sim, só um pouquinho, eu vou pôr um cronômetro aqui. Tá. Só para tranquilizar. O nosso trabalho, então, é o efeito da configuração do conjunto de treinamento de resistência na força, potência e adaptação hormonal em jogadoras de voleibol. O grupo é composto por mim, Carla, pela Gabriela e pela Janine. Estudos indicam que inserir variações na periodização de um programa de treinamento é essencial para estimular a recuperação e a adaptação, além da tradução de respostas adaptativas em ganhos de desempenho específico do esporte, e esses novos estímulos são importantes para a melhora das adaptações fisiológicas e para sustentar os ganhos de desempenho. O método Cluster Set foi utilizado nesse artigo, e então ele é caracterizado como uma variação no programa de treinamento. Ele possui curtos intervalos de recuperação, pode ser entre repetições ou entre conjuntos, né? São blocos de repetições dentro de uma mesma série. E os estudos também indicam que o cluster ele pode retardar a perda de velocidade, além de impactar positivamente na força muscular, na velocidade e potência durante várias tarefas de salto. Então, ele é uma variação no treinamento, é caracterizado por curtos intervalos de recuperação, favorece ganhos de potência e ganho de força também e manutenção de velocidade. Então, o objetivo do estudo, né, foi determinar o impacto na antropometria, potência, força e adaptações hormonais de jogadores de voleibol em 8 semanas de treinamento de resistência com as diferentes configurações.
o grupo Cluster 7 e o grupo tradicional. E a hipótese que o estudo quer responder é se o Cluster 7 resultaria em maiores mudanças nas características antropométricas e aumentos na potência muscular quanto comparados em conjuntos tradicionais. Bom, então, para os participantes, né, como material e método, o estudo ele foi realizado com 30 jogadoras de voleibol e todas elas já estavam familiarizadas, né, com o método básico de treinamento de resistência, só que elas não tinham realizado ele nos últimos 6 meses de forma consistente. Também foi realizada uma triagem, né, supervisionada por um médico para garantir que não tivesse nenhuma condição que as impedisse de participar do treinamento, do estudo. E pode passar? Isso. E só foram incluídos nos estudos quem não apresentou histórico de lesão nos últimos 6 meses nos membros inferiores. Só essas pessoas que puderam participar do estudo. Aí na tabela ali a gente tem um resuminho, né, dos participantes, com uma média de idade por grupo ali, depois no total, uma média de idade, de altura, de peso e tempo de treino ali, né? Uma média por ano, de 5 anos e meio. A média total foi de 5 anos e 2 meses. Pode passar. E o design de estudo, então, esses 30 participantes foram separados em 3 grupos. Cada grupo foi separado aleatoriamente. O grupo tradicional com 10 participantes, o grupo Cluster 7 com mais 10 participantes e o grupo controle com 10 participantes também. Elas já treinavam 3 vezes na semana, né, vôlei, segunda, quarta e sexta, e nos grupos Cluster 7 e tradicional, eles adicionaram esse treinamento de resistência na terça, quinta e no sábado. E todos os sujeitos, como a Gabi falou, já estavam familiarizados com os procedimentos. Antes de iniciar o treinamento, foi feito 3 dias de testes, e daí aqui a gente colocou que no dia 1 foi feita a avaliação antropométrica e a avaliação quanto ao agachamento e desenvolvimento de um RM. No segundo dia foi feita a avaliação de supino de um RM, avaliação do levantamento de terra de um RM. E no terceiro dia, medição do salto vertical, sprint de 20 metros e desempenho na corrida vai e vem 4 por 9 metros. Também foram feitas amostras de sangue e foram recolhidas 48 horas antes do início do treinamento e também 48 horas após o treinamento. E após o treinamento foi feita a bateria de exames depois da coleta de sangue. E aqui a gente tem uma tabela que exemplifica tudo isso. Primeiro foi feito, no início, foi feito os três dias dos testes, aí recolheram sangue, deram 48 horas de repouso, fizeram as 8 semanas de treinamento, 2 dias de repouso, fizeram coleta de sangue novamente, e depois dessa coleta de sangue, foram os 3 dias de testes no final do estudo. Bom, então, como a Janine acabou de falar, essa bateria de exame, né, de testes, desculpa, dos 3 dias, ela foi realizada antes do período de treinamento e depois das 8 semanas também. Essas sessões, né, eram conduzidas na mesma ordem para contabilizar a fadiga acumulativa e também no mesmo horário. Bom, então nos testes, como a Janine falou, teve avaliação antropométrica. Na avaliação antropométrica foi medida a altura, a massa corporal e as medidas de circunferência, o braço e a coxa direita. Pode ir. Na avaliação de força máxima, como ela falou, a gente teve, para a medição de força máxima de membro superior e inferior, eles utilizaram uma série de testes de um RM, utilizando pesos livres. Então, o atleta ele realizava uma repetição com um aumento, com uma carga, né, e de acordo com o que ele fosse aumentando até que ele conseguisse atingir um RM dele, né, que atingisse a fadiga, fracasso voluntário fosse atingido. Pode passar. Bom, então na avaliação do salto vertical, que a Janine também comentou, que era um teste, né, foi realizado 3 saltos verticais com contramovimento e com um intervalo de 30 segundos entre os saltos. E o maior salto, né, a altura do maior salto foi utilizada, então, para estimar a saída de potência de pico com o uso da seguinte equação. Potência de pico, 50,07, vezes a altura do salto, mais 45,3, vezes massa corporal, menos 2055.
Um outro teste que foi utilizado foi o teste de sprint de 20 metros, também como já falado. E era 3 sprints máximos com intervalo de 2 minutos entre cada sprint. E o tempo de sprint mais rápido foi utilizado, então, para análise do estudo. Pode passar? Isso. A corrida de ir e vir, como a gente falou, que era um outro teste também, era de 4 vezes 9 metros. E era a capacidade do atleta correr e mudar de direção com o pé de referência dele. E teve um descanso de 3 minutos entre as tentativas, né, do teste. Bom, a análise de sangue também foi colhida, né, como já foi falado. Foram 10 ml que foram coletados antes e depois dessas 8 semanas. As coletas elas foram realizadas no mesmo horário do dia e elas tinham alguns pontos, que eram 12 horas de jejum, 8 horas de sono e 48 horas anteriores de repouso, né, para poder fazer essas coletas. E elas foram, como eu falei, elas foram colhidas antes e depois dessas 8 semanas. Então, para o programa de treinamento, todos os sujeitos participaram do treinamento específico, né, que era o de vôlei, que era 60, 70 minutos, segunda, quarta e sexta. Mas só os grupos tradicional e o Cluster 7, eles participaram do programa de treinamento de resistência, que foram 3 vezes na semana também, terça, quinta e sábado. Esse programa era um programa não linear ou ondulante, ele tinha multi-exercícios e multisséries, e ele tinha variação na intensidade e volume ao longo de cada semana de treinamento, como a gente vai ver na tabelinha seguinte. Carla? Essa foi a tabela de treinamento. Aqui mostra que as cargas, né, seguiram um caráter ondulatório. Da primeira até a quarta semana, exercícios mais de força, depois foram introduzidos exercícios mais de potência. E aqui exemplos de... Oi. Tem os exemplos de cluster também, mas como o tempo também é apertado, a gente pode voltar nela depois e falar. Bom, para análise estatística também foi considerado um valor significativo de P para menor que 0,05. Teve um cumprimento de 100% na realização do programa de treinamento e nenhuma lesão observada. Na antropometria, teve melhora significativa na circunferência de braço e coxa nos 2 grupos de intervenção e não teve melhora no grupo controle. Na velocidade, nenhum dos grupos teve melhora significativa. Pode passar. Na força, os 2 grupos de intervenção tiveram grandes ganhos significativos, então nos exercícios de agachamento, supino, desenvolvimento, levantamento terra, e o grupo controle teve redução nas medidas de força. No salto vertical, teve um aumento significativo e superior do grupo que realizou as séries de cluster em comparação ao grupo tradicional, enquanto o grupo controle não teve melhora significativa. Nas medidas hormonais, os níveis de testosterona foram significativamente mais elevados nos 2 grupos de intervenção. O fator de crescimento, a insulina, também foi significativamente maior nos 2 grupos. O cortisol, ambos os grupos demonstraram diminuições significativas. O grupo cluster, em comparação ao tradicional, diminuiu mais o cortisol em repouso. E o controle teve um aumento significativo do cortisol. E na proporção, na razão de testosterona para cortisol, ambos os grupos tiveram uma melhora significativa, uma grande melhora, né? Enquanto o controle não teve melhora. Aqui a tabela que só exemplifica, até sinalizei em verde ali, os vizinhos, que ambos os grupos nos testes de força tiveram grandes ganhos significativos, enquanto na última coluna o grupo controle não
teve nenhuma melhora. Aqui na tabela de medidas hormonais, eu só sinalizei aqui onde os grupos tradicional e controle lá na razão, testosterona e cortisol tiveram uma melhora muito grande nos níveis. E depois aqui cortisol, onde o grupo cluster teve uma melhora significativamente maior em relação ao tradicional, e também no hormônio de crescimento. Enquanto o grupo controle teve valores, teve ainda uma redução no... gente, depois a gente pode falar melhor dessa tabela, mas o grupo controle não teve melhoras e ainda piorou em algumas medições. Bom, já finalizando nas discussões, vale ressaltar que o grupo cluster e o grupo tradicional foram os que tiveram a intervenção do programa de treinamento de resistência. O grupo cluster, né, ele apresentou melhora significativa maiores no desempenho do salto vertical e nas saídas de potência quando comparado ao grupo tradicional, mas os dois grupos apresentaram essa melhora. Os grupos também, esses dois que tiveram a intervenção do treinamento de resistência, demonstraram um aumento significativo na força muscular, como a gente viu na segunda tabela, na primeira tabela que a Carla apresentou, desculpa. Pode passar. E os grupos de cluster e tradicional demonstraram aumentos a alteração hormonal em testosterona e a proporção testosterona e cortisol e o hormônio do crescimento, enquanto o grupo controle apresentou um aumento maior no cortisol. E na parte antropométrica, os grupos de intervenção tiveram aumento na circunferência de braço e coxa, enquanto o controle não obteve alteração. Muito obrigada. Obrigada. Continuam sem bater palma. Que pessoal bem mal educado, né? Obrigado. Valeu. Molto bene. 14 minutos. Puxa, perderam 4 pontos. Já estão com... Não, 3, né? Porque até 11. Então dá para... 7. Estão com 7. Deixa eu anotar aqui. Espera um pouquinho. Gente, vamos... tem um que entrou agora na aula. Só entrou para bater palma. Deixa eu ver. Parabéns, gurias. Legal o trabalho, muito bem escolhido até o artigo, é bem interessante. Sobre a questão do formato, sim, vocês não se organizaram bem no tempo, né? Tá na cara. Tiveram que apertar ali, não sei se ficavam passando mensagem, ou uma parou a fala da outra. Acho que era para isso, para avisar que o bicho estava pegando sobre o tempo, tinha dado algum erro. A única dica que eu dou, além de reorganizar mesmo, né, é falar mesmo as coisas, que durante a apresentação vocês forem achando algumas saídas, tipo, isso aqui é assim. Então, daria para ter previsto, né? Uma dica que eu dou, mas não sei se serve muito, mas é que quando a gente apresenta artigos do Strength and Conditioning, tem que ter atenção sobre isso. Assim, eles têm um capítulo inicial nos materiais e métodos que não é comum na maioria dos artigos, né, que é o delineamento experimental, uma coisa assim. E às vezes repete muita informação, e eu notei que vocês meio que repetiram, até teve uma que apresentou dizendo, isso aqui já foi dito, né, como já foi. Então, talvez nisso vocês também perderam um pouquinho de tempo, assim. Mas de qualquer jeito... Eu queria te perguntar, prof, por exemplo, a gente poderia ter tirado a parte de falar sobre cada teste, ou só colocar quais testes foram feitos já era suficiente? Porque era muitos testes, e a gente não sabia o que poderia cortar. Isso é uma das coisas, tem que ir cortando informação, tem que ir dizendo só, foram testados tais coisas, e deu, não tem muito. Talvez no desfecho principal, dizer um pouquinho mais, era um teste de uma RM, por exemplo, vocês repetiram vários, né? Disseram que era só dizer, foram feitos testes de uma RM, ao invés de dizer cada teste foi feito uma repetição, né? E por aí vai, tá? Assim, toda a informação, pessoal, não tem... É que, claro, quando a gente ainda está no começo, não tem muita certeza, né? A gente fica na dúvida, mas tem que tirar informação até da discussão, que na discussão tiveram que tirar mesmo, né? Por causa do tempo. Mas nos métodos também, tá, Janine? Bem tranquilo.
Lembra, tem que se ajustar ao tempo, tá? Vocês, por exemplo, no colégio, aqui no Brasil não é tão comum, mas no colégio europeu, por exemplo, é clássico a mini apresentação oral, né? É 2 minutos de apresentação. É muito engraçado. Os caras entram com slide, com tudo, para falar 2 minutos, né? E eles têm que apresentar todo o artigo em 2 minutos. Apresentam, mas daquele jeito, né? Então, não tem jeito. Tem que dar sempre tempo, só para dizer isso para vocês. E até moderno isso, falar em pouco tempo mesmo. Não é algo estranho. Mas, gurias, assim, ó, o formato foi bom no geral também. Vocês usaram algum recurso de cores e tal, achei legal. E a qualidade dos slides também. É pena só essa questão do tempo. E tá, eu tô louco para perguntar para Gabriela, senão eu vou perguntar se ela está num elevador, daqueles que tem a construção, com aquele fundo assim, mas deixa assim, fica tranquila. Pessoal, vamos falar do conteúdo. Me deem a mensagem principal desse artigo numa frase curta. Qual das três Janine. fala? Eu ia dizer Janine, se quiser, a gente... Então, seria esse estudo foi feito para mostrar que o treinamento de resistência aplicado aos 2 grupos que foi feita a intervenção mostrou melhorias nos 4 itens que eles estudaram, né? A força, potência, adaptações hormonais e antropometria. Acho que seria isso. Em jogadores de futebol, né? De vôlei. Vôlei. Errei. Tá. Mulheres. Mulheres? Mulheres. Dá para adicionar essas coisas, mas só começou a mensagem. Isso aqui é só treino, tá, pessoal? Não estou descontando nada, mas quando surgir essa pergunta, é isso, ter ser mais sintético, mas vocês foram, tá? Só o início ali. Dá para dizer. É isso, né? O treinamento, tal. Tem um termo, vamos falar do termo, tá? Da coisa de conteúdo que me chamou a atenção, puxando para a disciplina, tá? Eu acho que foi a Gabriela, mas não me importa, assim, não é para ficar caçando nada. Mas teve alguma de vocês que falou bastante, agora até nesse resumo, e eu estava olhando o artigo, nem sei quem respondeu pela voz, eu acho que era a Gabriela também, mas se não for, se for a Gabriela, eu peço que as outras me respondam. É assim, ó, como é que vocês veem esse termo de resistência que vocês traduziram no artigo, em função do que a gente dá na disciplina? E eles estudaram realmente a resistência, né, nesse grupo? Resistência de força daí, né? Aplicado ali aos exercícios de força. Eu vou agora, não tá valendo também, tá? Só tô brincando, mas uma de vocês é bolsista do Marco, não é? Não é tu, Janine? Não. Eu sou bolsista voluntária, professor. Ah, voluntária, então dá para apertar. Eu recém entrei, então. Voluntário, geralmente a gente aperta mais, porque o sistema é totalmente injusto, né? Bolsista voluntário já é uma hipocrisia, né? Eu quero bolsista voluntário, tem alguma coisa errada, né? Ou é voluntário ou é bolsista, mas tudo bem. Mas então dá para apertar mais, então. Me diz isso, o termo que está no artigo é resistance. Existe uma tradução melhor para isso, já dou a dica, né? Qual é? Tá, se não souber, já vi o pessoal se mexendo. Pode ter ajuda dos universitários. Quer usar? Tu tem direito uma vez. Isso aqui é show do milhão. Quer usar a ajuda dos universitários ou não? Quer deixar para a pergunta mais difícil? Nem isso elas respondem. Nossa, mas tá falando com quem? Comigo? Contigo mesmo, era. Eu não sei a resposta, não. Tá, então pede ajuda dos universitários. Quer? Pessoal, alguém sabe? É treinamento de força mesmo. Isso aí, pessoal. O termo resistance, assim, a tradução correta para o português, a gente falou até em aula, tá? É resistido, treinamento resistido, tá? Claro que dá para entender, vocês viram resistência, apareceu, mas a resistência é pegadinha, né? Porque para o conceito que a gente trabalhou, não fecha. E aí a Carla até tentou dar uma puxada para algo que a gente viu mesmo. Resistência muscular seria. E eles provavelmente podem ter feito algo de resistência, mas nesse caso não fecha, porque eles avaliaram uma RM ainda, né? Então não era mesmo, era força mesmo, é bem
E se quiser ser um pouco mais exato, está dentro do mundo do treinamento resistido. E o que foi feito lá tinha bastante coisa. A avaliação era de força, né? Até que não é muito específico, né? Isso é outra coisa também do artigo. Eles fazem um treino que tem mais repetições e avaliam só a força máxima. A gente sabe que isso não é a melhor coisa do mundo, mas pelo menos a pessoa sabe bem o que aconteceu com força, né? Deixa eu perguntar para vocês outra coisa. Me deem mais detalhes do cluster. Eu vi que vocês apresentaram direitinho. Só me falem um pouquinho mais desse método de treinamento em cluster em relação ao tradicional. Qual é a característica dele? Ele permite manter a intensidade e a velocidade até o final da série, do treino, porque ele consegue, numa mesma série, fazer ou uma repetição e um intervalo, né, uma pausa, uma pequena pausa, ou ele consegue dividir a série em blocos. Daí, por exemplo, uma série de 10 repetições, ele dividiu em 2 blocos e fez 5 repetições, 30 segundos de descanso, mais 5 repetições. Esses 30 segundos, em teoria, a pessoa recuperaria ali os estoques um pouco dos estoques de ATP-CP e limparia um pouco do lactato e conseguiria manter velocidade e a força até o final da série. Não teria uma queda tão grande no desempenho, assim, até o final do treino, até o final da série. Seria isso, pequenos intervalos de recuperação. Muito bem. E outro achado que foi legal, de várias coisas que eles viram, foi a questão do cortisol, né? Mas vocês sabem me dizer, assim, bem resumido, até porque também não é minha área, mas qual é o significado disso na prática, assim? Melhorou o cortisol, né? Que, se não me engano, reduziu em repouso, né? E só que reduziu mais num grupo, né? No cluster, se não me engano, né, Janine? Acho que a Janine apresentou. Bom, então é verdade. Mas qual é o significado dele? O que isso mostra, assim, para quem é treinador, para quem está trabalhando com isso? Significa o que na prática real de treino, né? Lembra que tem uma relação de cortisol com outro hormônio aí, testosterona. A gente falou até da razão de testosterona e o cortisol, que ambos os grupos mostraram um aumento da testosterona em repouso, o que favorecia os ganhos de força, e que a diminuição do cortisol também favoreceria isso. Muito bem. O cortisol tá ligado a essa questão do anabolismo, mas ele também está ligado a uma questão inclusive ligada a estresse mesmo. Tá? Tem esses achados que mostram que cortisol em mais baixo nível também auxilia até em qualidade de vida. Assim, fora a questão bioquímica mais direta ligada ao anabolismo, ela tem essa relação até indiretamente como de um overheating, assim. Então, menor cortisol também seria um indicativo de que essa pessoa, eles estão conseguindo se recuperar melhor com o processo de treino ao longo do tempo. Tá? Então, essa é uma das mensagens, né? Muito bem. Professor. Diga. Vai lá, fala. Eu esqueci que tem uns gente que entende bem do negócio. Entra. Tentando me lembrar, já faz um tempo, mas cortisol tem a ver com função renal, menores níveis de cortisol, melhor desempenho renal e regulador cardíaco também. Menor cortisol, a tendência é uma boa regulação cardiovascular do sistema simpatovagal, que a gente chama vulgarmente de sistema autonômico, né? Não é mais autonômico, né? Já faz tempo. Então, como é que é o nome boas condições moderno? cardíacas. Simpatovagal? Oi? Simpatovagal? Simpatovagal. Isso. Muito bem. Símpato de simpático aumenta os níveis, vagal de diminuir os níveis. Ótimo, legal. Muito bem. Que mais, gente, de interessante? Tem um monte de coisa nesse artigo, né? Mas eu tenho que fazer a perguntinha, né? Já que tem bolsista aqui, né? Carla e Gabriela, vocês não são bolsistas? Ninguém é nessa hora, né? Perguntinha. Não. Não, nem tu, Carla. A Carla faz tempo que está aí na disciplina, depois desaparece, eu não sei, daqui a pouco é bolsista, a gente nem está sabendo. Não, também não.
Ah, droga. A Gabi é bolsista da residência da professora Verusca. Eu também, né? Boa, Da tem que professora jogar Verusca. na fogueira, isso aí. Parceiro que é parceiro. Boa. Não, a Novas. pergunta é sobre a estatística, né? Uma pergunta bem importante, super útil para o treinamento, mas a gente tem que saber um mínimo, né? Vocês lembram de algum teste que foi realizado? Eu posso ter esquecido até, mas eu não lembro de vocês terem apresentaram, né? Que apresentaram tanta coisa. No artigo, os testes que foram realizados? O teste principal, a estatística que foi feito. Sim, foi realizado. Deixa eu só abrir aqui que tá no celular, não consigo ver. Mas foram realizados os testes de sprint, os testes aquele shuttle run. Desculpa a pronúncia, não sei se Não, shuttle run tá bom. Eu demorei anos para falar isso, do jeito que tu fala. Tá ótimo, mas isso não são testes estatísticos, né? tá, entendi errado, desculpa. Ah, tudo bem. Tá tudo bem. Eu Você sei o nome dos testes, mas eu não a saberia Janine disso. sabe, né, que é bolsista? Não, o professor Marco não te colocou nessa parte ainda. Então, já que a pergunta é tão fácil, mas tão fácil, eu vou deixar para o Elvis, que é outro bolsista, que eu sei que está aí. A Amanda não pode falar, né? Não, o Elvis vai Sou saber. bolsista, mas não é da área de treinamento, não, professor. Acho que eu... Ah, claro, boa. Sim, boa desculpa. É isso aí, tem que ter uma saída. Tá tudo bem. Não, foi feito testes comparativos, né, pessoal? Então tem que lembrar disso, assim, ó, para vocês, eu sei que não é a nossa área e tal, mas no mínimo saber assim um pouquinho sobre testes de comparação e de correlação. Com isso aí a gente resolve 90% dos nossos problemas. Digo assim, a gente não se assusta tanto, né? Nesse caso tinha comparação. Quando tem esses estudos de treinamento, que tem pré e pós, tem diferentes grupos, tem que ter comparação, né? E aí, quase sempre eles estão em torno de testes que a gente chama de ANOVA, que é o grande grupo de testes aí, que pode ter coisas muito mais modernas, e esse artigo não tem. Qual é o ano desse artigo? Só faço pergunta difícil para vocês. Não deveriam saber, né? 2017. 17, Para vocês já é velho, né? Mas não deveria, é muito novo. Mas, assim, esse artigo, realmente, ele não tem um design muito moderno de treinamento, ele tem algum tipo de problema, assim. Se fosse aparecer a Amanda, até está se mexendo aqui, mas se estivesse lá no grupo do CRU, o pessoal apresentando esse delineamento, iam tomar porrada de tudo que é lado. O modelo melhor seria um ensaio clínico, randomizado, com mais os critérios de elegibilidade, que tem ali alguma coisinha, deveriam estar melhor expostos, o método estatístico poderia ser melhor, alguns controles de treino assim que envolvem o ensaio clínico poderiam ajudar bastante nesse modelo. Embora tenha atletas no meio que seja mais difícil, mas dava para fazer mais coisas. Segmentos de avaliação, por exemplo, eu não lembro se tinha, mas vocês não falaram e provavelmente não tinha pelo tipo de artigo que é. Mas é isso, assim, é uma análise crítica que eu tenho feito para todos, então esse artigo também, embora o assunto seja bem bom, ele podia ter um delineamento melhor, que é um problema da nossa área, de delineamentos pobres em ciência do esporte, assim, tá? E temos que melhorar como área mesmo, assim. Esse é um bom exemplo. Apesar de tudo, tem uma mensagem, né? Uma mensagem bem clara ali e boa, mas lembrem que não é resistência, tá, gente? Tem ali potência, eles falam até dos gestos, né? Sprint, jump, né? Tem saltos, que envolve força rápida, no caso, e a avaliação de força, que foi daquele jeito. Né? Foi uma RM. Era dinâmico ou era estático os testes de um RM? Outra pergunta difícil. Dinâmico. Dinâmico? Tá. Então, um pouquinho mais aplicado, que às vezes é só estático. Então, tá, pessoal. Estou satisfeito. Feito. Parabéns, gurias. Fechou. Não temos mais nenhuma apresentação hoje, né? Então, eu vou fazer alguns comentários, pessoal, sobre o trabalho. Ah, Amanda bateu palma, tem alguma reação aqui, vou fazer festa também, não vou ficar para trás. Mas olha só, pessoal. O que eu queria falar com vocês? Sobre o trabalho, tá? Até vou parar a gravação aqui, para não ficar longo o vídeo.